Vamos lá para mais um vídeo, uma aula dinâmica, Biologia em Foco. Vamos na música. Foca no estudo. Vamos então hoje na aula falar um pouco sobre o que significa saúde e doença, qual é a relação dela. A saúde se baseia num estado de adaptação do organismo, onde deve estar em equilíbrio a questão física, a parte psíquica e a relação social do indivíduo, onde ele pode estar apresentando esses equilíbrios na parte do próprio corpo e não tendo nenhuma alteração orgânica. Quando há um desequilíbrio no corpo, nós chamamos de doença, que corresponde a uma alteração orgânica constatada por uma disfunção no organismo, em qualquer parte do corpo, que pode ser um órgão, um tecido, e decorrente essas alterações bioquímicas e morfológicas, que são as deformidades, causadas por alguma agressão, de tal maneira que se ultrapassa os limites de adaptação do organismo. Isso significa o quê? Que a doença é um estado de equilíbrio e, na verdade, a saúde é um estado de equilíbrio e a doença é um estado de desequilíbrio do corpo. Os aspectos cronológicos da doença baseiam-se numa sequência de evolução, que vai desde o momento de uma evolução da doença, onde a doença em si ela pode apresentar um estado de cura ou ela pode estar apresentando sequela, que são as causalidades a respeito da doença. Caso contrário, a doença não se cesse, não se encerre, ela pode apresentar algumas etapas de cronificação, que são as complicações futuras também, caso essa cronificação não for tratada, pode estar levando ao óbito do indivíduo, que é o último estágio decorrente. O que o organismo, então, ele procura desenvolver? Para que haja uma doença, é necessário primeiro uma agressão. Essa agressão, o organismo, nas primeiras etapas, vai procurar se defender contra essa atividade. Ao primeiro momento, vai procurar se adaptar. Por exemplo, uma picada de um inseto, vamos citar aí uma abelha, imediatamente o organismo ele vai provocar alguma reação alérgica e combater essa toxina. Caso contrário, se alguma pessoa for alérgica à substância liberada pela toxina da abelha, pode provocar sérias lesões e essas lesões provocar uma deformidade ou até mesmo levar o processo de cronificação daquele tipo de lesão. Existem, então, alguns estudos e exames citológicos para que possamos identificar as lesões a nível celular. Então, um dos estudos se baseia na análise morfológica. A análise morfológica é a alteração na estrutura a nível celular. Então, aqui nós estamos vendo um corte transversal de um tecido muscular e um corte longitudinal de um tecido muscular esquelético. O próximo exame é o exame anatopatológico. Anatopatológico é aquele tipo de exame que vai procurar analisar a estrutura anatômica, propriamente dito, de uma lesão através de uma imagem radiológica. Aí podemos dizer que nesse estudo
é um estudo morfológico que vai analisar se há ou não uma estrutura ou uma deformidade e a identificação da doença. Um outro estudo é a necropsia, que é uma técnica utilizada após morte de um indivíduo para averiguar quais são os traumatismos ou até mesmo as lesões após a morte do indivíduo, saber a causa dessa morte. Os conceitos básicos da patologia, né, que são para a compreensão mais técnica dessa análise. Por exemplo, assim, o que é a causa? A causa é o aparecimento das doenças. Por exemplo, a gripe. O que causa a gripe? Basicamente, é o surgimento de uma ação viral que vai provocar um aumento de secreções nas vias respiratórias, aí o indivíduo que vai estar expelindo esse vírus. Então, isso é a causa, é o aparecimento da doença. A patogenia refere-se à sequência de eventos da resposta das células e de tecidos de um agente etiológico, que é o causador, desde o estímulo inicial até a doença propriamente dita. É simplesmente o fato de um indivíduo pegar uma doença, por exemplo, uma tuberculose, essa patogenia se refere à resposta como o organismo vai dar à causa desse agente patológico. Quando se fala, então, de alterações morfológicas, refere-se a qualquer alteração estrutural nas células ou tecidos ou órgão que vai caracterizar o surgimento da doença, que futuramente vai levar a um diagnóstico do processo de adoecimento. Quando se baseia em alterações morfológicas, é como se fosse o surgimento de um tumor do pulmão, oriundo da nicotina acumulada nas paredes dos pulmões, onde esse tumor vai se acrescentar e formar um câncer de pulmão. Outro conceito é o significado clínico, que se baseia nos distúrbios funcionais em consequência das alterações morfológicas e suas distribuições em diferentes órgãos. Isso influencia no funcionamento normal do organismo, determinando assim o aparecimento de sinais, sintomas, o curso e o prognóstico da doença. O que deve se salientar é que nessa etapa aqui, esse significado clínico, é como a doença ela aparentemente se apresenta. Uma queimadura, por exemplo, de primeiro grau, o distúrbio funcional é a formação de bolhas na parte da pele superficial. Já o diagnóstico é o processo de análise onde se utiliza métodos clínicos, que é o quadro clínico, e exames complementares para chegar a uma conclusão, ou seja, a resposta dos anseios da pessoa com relação às queixas. Isso quer dizer que no diagnóstico, se o indivíduo chegar gripado, ou melhor, já é o fato do indivíduo chegar num posto de saúde indicando que está gripado, já é o diagnóstico da doença propriamente dita. Na sequência, então, um dos conceitos é o tratamento, que são as condutas estabelecidas com base no diagnóstico, tomadas por profissionais da saúde para sanar o tipo de deficiência do paciente, onde requer um conjunto de meios e ações de qualquer tipo, e a finalidade é a cura ou alívio de enfermidades ou sintomas. Então, é bem fácil distinguir o tratamento, que se baseia logo no indicativo da doença, no próprio diagnóstico, para que o profissional da saúde, principalmente o médico, vá identificar qual tipo de patogenia e encaminhar para um tratamento, remédios, sucessivamente, para que logo o indivíduo se cure. O prognóstico, então, se baseia no conhecimento ou juízo antecipado, prévio pelo profissional da saúde, baseado em diagnósticos e nas possibilidades terapêuticas acerca da duração, evolução e do eventual termo da doença e quadro clínico. E a predição de como a doença versus paciente poderá evoluir, se há ou não condições de cura. Eu vou abrir, então, uma informação para vocês, é com relação ao coronavírus. Primeiramente, não se tem uma cura, por isso, o prognóstico, sabe-se a ideia do efeito do coronavírus, sabe que
os problemas que esse vírus está ocasionando no corpo das pessoas. Então, o médico que estão acompanhando os pacientes, eles vão avaliar a evolução da doença e as chances de cura do paciente pode estar levando até 2 semanas. O que então está levando à cura de alguns pacientes com coronavírus é basicamente o tempo que essas pessoas estão nos leitos do hospital. Chegamos agora, então, no processo inflamatório, que é a resposta do organismo contra qualquer tipo de patogenia. Primeiro, o processo inflamatório é uma inflamação que consiste numa reação de um tecido vivo vascularizado a uma lesão. Isso resulta na atuação no sentido de destruir, diluir ou bloquear o agente agressor, gerando uma série de eventos, na medida que possível, para que haja uma cicatrização e reconstituição dos tecidos. Como é que podemos entender o processo de inflamação? Quando sofremos um corte, esse corte, se for superficial, no primeiro momento vai romper o tecido e logo em seguida o nosso sistema imunológico vai liberar as células de defesa e essas células de defesa vão produzir anticorpos e ao mesmo tempo vão junto com outras células, procurar cicatrizar e combater o agente infeccioso para que isso não se alastre no organismo todo. E no primeiro momento vai o organismo procurar realizar um inchaço na região, um edema, por isso chama-se tecido vascularizado, vai aumentar o rubor, vai ficar maior a estrutura do tecido, para que as células de defesa realizem o processo de cicatrização e reconstituição futura do tecido. É como podemos ver aqui nessa figura, tá? Primeiramente, é necessário a agressão, tá? Fique bem claro assim, para que o corpo adoeça, primeiro é necessário uma agressão. Então, vamos representar através de um corte. Essa agressão, o tecido lesionado, vai romper alguns vasos sanguíneos. Na sequência, que é o número 2, ocorre uma vasodilatação, que é o aumento da permeabilidade. Esse aumento da permeabilidade vai fazer com que esse tipo de célula de defesa, os neutrófilos, vão até o local onde está o ferimento e onde já está o tecido lesionado, vai ter liberação de vários tipos de substâncias químicas, uma delas é a histamina e a prostaglandina, que são responsáveis pela contenção e coagulação do sangue. E depois, com os neutrófilos, que para eliminar tudo que é patógeno de bactérias, outros tipos de micro-organismos ali que podem provocar uma infecção, esses neutrófilos vão digerir, vão fagocitar as células mortas e vão limpar aquela região ali e, ao longo do tempo, vai sendo cicatrizado esse processo inflamatório. Então, isso é só um exemplo de uma simples representação de como acontece a cicatrização e o processo inflamatório. Existe, então, uma sequência de inflamação. Uma inflamação aguda, podemos considerar que ela se torna até 7 dias. Então, é um curto espaço de tempo e o organismo logo se recupera. Quando ultrapassa esse período de 7 dias, ela se torna crônica. Pode até levar, por exemplo, semanas, meses ou anos. Então, é o caso de uma doença um pouco mais complexa. Quando se surge, então, uma doença um pouco mais complexa e o tratamento requer mais recursos, aí já são os sinais clínicos da doença. Por exemplo, uma pedra no rim, uma pedra na vesícula, e aí vai requerer mais outros processos cirúrgicos, como, por exemplo, uma cirurgia para remoção de um coágulo, uma remoção de uma pedra nos rins. Outras consequências podem apresentar, por exemplo, dor, rubor, calor, edema e perda de função daquela estrutura, ou até mesmo perda da sensibilidade. Aqui, então, é só para vocês visualizarem como funciona o processo inflamatório a nível celular. Isso aqui é só para vias de conhecimento.
Vemos aqui um vaso sanguíneo, que pode ser uma artéria. No sistema interior, algumas células de defesa, os leucócitos, linfócitos, monócitos, cada uma delas vai procurar realizar sua função metabólica. Quando, então, acontece uma lesão em qualquer tecido do corpo humano, as células de defesa vão, principalmente os mastócitos, eles vão liberar a histamina e vão lá fazer a digestão daquele micro-organismo e eliminá-lo e colocar novamente esse tipo de material a nível celular para sua destruição. Portanto, aqui todas as células que estão circulando de glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa, estarão produzindo anticorpos para a sucessiva defesa do organismo. Aqui nós temos, então, uma ilustração de como uma doença ela se manifesta em um corte histológico e um corte citológico. Na figura do lado esquerdo, onde as setas estão indicando uma inflamação purulenta, que é a formação de pus. Esses pus, então, aqui já é uma reação do organismo referente a um patógeno que está provocando uma infecção. Aqui, na figura B, do lado direito, encontramos, então, abscessos. Esses abscessos bacterianos no pulmão são indicados nas setas. Ela que é um resultado de uma broncopneumonia. Eles são, na verdade, essas manchas avermelhadas aqui, onde apresenta um processo de fibrose. Então, é basicamente isso aqui que pode estar acontecendo durante uma infecção a nível pulmonar. Bom, aí chegamos a alguns conceitos também interessantes. Tá? O que significa uma isquemia? Que caracteriza por uma perturbação ou interrupção do trânsito sanguíneo numa determinada artéria ou numa determinada veia por uma obstrução mecânica. Uma isquemia ela pode se tornar grave quando no vaso sanguíneo essa obstrução provocar, por exemplo, a ausência de oxigênio. Quando acontece uma ausência de oxigênio no tecido, leva à morte a nível celular. Essa isquemia, quando ela for provocar a obstrução mecânica profunda, algumas consequências podem vir. Por exemplo, o rompimento de parte da artéria e, se não for o caso, esse rompimento levar por exemplo, um AVC, um acidente vascular cerebral, ou até mesmo um infarto do miocárdio, que aí nós chamamos de derrame, devido ao rompimento de uma artéria. Ou até mesmo podemos ter esse estreitamento, que é o bloqueio, parcial, e aí o indivíduo vai ter uma deficiência relativa a respeito da doença originada através desse tipo de obstrução mecânica. Quando se fala, então, de hemorragias, ela se baseia em dois grupos. A hemorragia, que é o extravasamento de sangue. Ela pode estar se baseando em uma hemorragia interna, que são as difíceis de serem identificadas, porque o sangue se acumula nas cavidades internas do corpo, podendo ser no estômago, nos pulmões, bexiga ou outro tipo de órgão. Então, as hemorragias internas elas são mais difíceis de serem identificadas, porque se a gente sofrer algum rompimento ou alguma lesão interna, o órgão vai apresentar essas características que podem ser identificadas no olho avermelhado quando sofrer alguma hemorragia interna. Mas alguns sinais podem estar se apresentando com mais frequência, como fraqueza, sede, frio, ansiedade ou indiferença, pele pálida, pegajosa e tremores e arrepios. Podemos ter também uma hemorragia externa. Essas já são mais fáceis de serem identificadas. A hemorragia externa, onde é um rompimento das estruturas dos tecidos e extravasamento de sangue, onde pode ser visto, por exemplo, um edema externo.
Dependendo do tipo de hemorragia, ela pode se caracterizar por uma hemorragia arterial, onde o sangue é vermelho rico em oxigênio. Deixa eu só voltar lá. E ainda a perda desse sangue é pulsátil, obedecendo às contrações sistólicas do coração. As hemorragias arteriais são aquelas que são rompidas nas artérias. As hemorragias venosas, que é conhecido como um sangue venoso, mais escuro, ela é pobre em oxigênio e a perda de forma contínua e pouca pressão. É isso que eu vou mostrar agora nessa figura. Quando há uma hemorragia externa, onde o sangue jorra, é porque houve ali um rompimento de uma artéria. Então, por isso que é um corte de uma artéria, ela vai fazer esse sangue jorrar a longa distância. Quando há, por exemplo, um rompimento numa veia, o sangue já é um pouco mais escuro e ele vai saindo gradativamente ao longo da mão ou de um longo pedaço do braço, mas de uma forma não pulsátil. Quando há uma hemorragia superficial, então essa hemorragia é o fluxo sanguíneo uniforme, lento, que aí no caso rompeu os capilares, e, portanto não tem tanto problema com relação à perda de muito sangue, e também não vai romper uma artéria e muito menos uma veia, porque os vasos são muito pequenos. Bom, agora nesse momento aqui eu vou abrir espaço para dúvidas. Eu vou deixar agora, libere o áudio aí, vocês, para alguma pergunta, que depois eu vou retomar, vou fechar a sessão aqui, para depois retomar para o próximo assunto. Tá? Agora eu dou espaço para perguntas. Temos alguns minutos, tá, gente? Momento de pergunta agora. Não, tô sem perguntas, dúvidas. professor, aqui no momento. Então vamos lá, pergunta, Jéssica. Estou sem dúvidas, professor. Estão sem dúvidas? Sim. Podemos então encerrar aqui, eu vou salvar essa aqui, tá? Essa aula aqui, e vamos para a próxima. Tá? Tá. Bom, agora vamos falar sobre o processo infeccioso, para diferenciar a respeito de que se baseia o processo inflamatório e o processo infeccioso. O que tem que ficar bem claro é que no processo infeccioso, o agente invasor é um micro-organismo. Tá? É qualquer micro-organismo que possa estar provocando uma reação do nosso corpo, que dizemos que é uma resposta imunológica. Pode, por exemplo, uma doença surgir em processo de uma inflamação oriundo de um processo infeccioso, que, por exemplo, vai fazer com que as células do corpo elas produzem esses anticorpos e fagocitem para facilitar a defesa do nosso próprio corpo, assim. Então, é um processo de resposta contra qualquer agente infeccioso. Existem, então, vários tipos de agentes infecciosos, que vai desde um vírus, né, que é um micro-organismo muito simples, herpes, o HIV, a gripe, ou atualmente hoje o próprio coronavírus, que ainda não se tem uma cura. Bactérias, como por exemplo os estafilococos, os pneumococos, alguns fungos, como o Tinea pedis, que é o nosso chulé, né? Quem não tem chulé aí tá de parabéns, mas o cheiro do chulé é oriundo através desse fungo Tinea pedis. E tem a cândida, né, que leva-se a candidíase também, que é um fungo nas regiões da genitália. Aí alguns outros protozoários, como a tênia,
que é o que pode estar levando uma doença chamada de cisticercose. E ainda podemos ter os ectoparasitas, que podem ser o piolho, o carrapato, e o próprio mosquito, que tende a sugar o sangue. Agora, então, como é que acontece as infecções? Aqui é uma representação de um ciclo que vamos entender assim. Primeiro, as infecções podem vir de várias formas. A mais comum é a via aérea. Tá? No caso, ela pode ser obtida, essa doença, através de contato com o ar. Qualquer tipo de patógeno, um vírus, uma bactéria, pode vir em contato com o ar e a pessoa inalar. Uma outra forma é critogênica, que é de forma desconhecida, dependendo do tipo de patógeno. Por exemplo, não tem como saber de onde é que vem esse tipo de doença, simplesmente a pessoa pegou porque teve em tal lugar, mas às vezes não foi isso. Talvez um alimento mal ingerido pode ser originado de uma forma desconhecida. Uma outra forma é do contato direto. Por exemplo, a pessoa entrar em contato direto com o patógeno, encostar no material, e aí a pessoa pegar essa doença, por exemplo, encostar no material radioativo, a pessoa adquiriu lá uma bactéria ou um efeito de uma radiação, pode estar levando a um processo de infecção no organismo. Ainda a ação endógena, tá? Que pode ser uma questão interna do corpo, um manifesto de uma infecção por micro-organismo, ou exógenas, que, por exemplo, o indivíduo encostar num inseto ou numa lagarta e ela provocar lá uma reação alérgica e automaticamente essa reação alérgica ter lá um micro-organismo que leve à patogenia. Pode ainda ser focal, que é localizada, por exemplo, uma picada de uma abelha ou uma picada de um mosquito que vai injetar lá um protozoário e levar, por exemplo, a malária. Ainda podemos ter uma infecção indireta, aquela que a pessoa ingere uma água contaminada, e nessa água contaminada tem milhares de micro-organismos que leva lá em consideração, dependendo do micro-organismo, uma doença intestinal, uma doença assim, num órgão específico do corpo, até mesmo cérebro, porque esse patógeno tem essa característica de levar ou se instalar no organismo. Agora, essa parte aqui, nosocomial, é interessante, assim, por quê? São um tipo de infecções adquiridas em ambientes hospitalares. Né? Até é interessante que nós saibamos disso, e vocês futuramente, que nos hospitais é o local mais propício a pegar qualquer tipo de infecção. Então, pode vir de qualquer origem, desde materiais não esterilizados até mesmo do ar-condicionado, podemos pegar esse tipo de infecção. Aquelas oportunistas que estão associadas ao sistema imunológico. No caso, mesmo o indivíduo estando debilitado, pode vir uma bactéria e levar, por exemplo, à morte do indivíduo. Eu vou citar aqui como exemplo o indivíduo que adquire o HIV. O HIV é um vírus que vai provocar a baixa imunidade e a pessoa não morre pelo HIV, e sim pela síndrome, que aí nós vemos que é a AIDS. Pois qualquer micro-organismo que o indivíduo injetar, né, adquirir, pode estar comprometendo a qualidade de vida dele, simplesmente a saúde, e levar a óbito. Portanto, uma doença oportunista, ela é oriunda de várias complicações, já que o indivíduo já está debilitado. Podemos ter um tipo de infecção pós-parto, que pode vir através do nascimento de uma criança e ali adquirir um micro-organismo e provocar várias infecções. Podemos ainda ter infecções secundárias, provocadas por uma outra doença. Por exemplo, o indivíduo se cura de um câncer, daqui a pouco surge uma outra doença e, consequentemente, levar a outro tipo de septicemia, que aí são as generalizadas, que aí vão se ampliar para qualquer outro tipo de órgão. E há outras infecções que podem estar levando à morte. Tá? Então, as que levam a parte mais drástica de uma doença, que é a situação terminal. Podemos estar citando, por exemplo, o vírus Ebola,
que a letalidade, se uma pessoa adquire, é iminente, porque não há um tratamento específico, e sim uma contenção e ação do próprio vírus. Então, aí existe qualquer tipo de situação como essa. Enfim, então, para nós adquirirmos qualquer infecção no ambiente, pode vir desde o ar, contato direto, ou até mesmo um vírus que apresente, ou um patógeno que apresente uma letalidade muito eminente, muito eficácia. Bom, mas aí existe um outro tipo de infecção também, aquela infecção cruzada. Aquela infecção cruzada onde o profissional da área da saúde ele tem que tomar muito cuidado, porque é um termo utilizado que refere-se à transferência de micro-organismos de uma pessoa ou objeto para outra pessoa, restando em uma infecção. Isso quer dizer o quê? Que o profissional ou a pessoa pode se tornar um vetor, transportador de qualquer tipo de doença. A recomendação, então, para o profissional é sempre lavar as mãos, porque se o indivíduo não lava as mãos, ele pode estar correndo o risco de transmitir o patógeno ou o agente infeccioso para qualquer outro tipo de paciente. Então, isso é uma observação que a Organização da Saúde estabelece, que todo profissional ou qualquer outra pessoa tenha hábitos de higiene, para que não possa passar para o paciente ou para outra pessoa. Agora, essa aqui é interessante, né? Que até foi comentado em vários tipos de noticiários, e isso é bom que nós saibamos. Existe a infecção comunitária. Né? A infecção comunitária é aquela onde o agente infeccioso está presente em qualquer lugar e não se sabe a origem. E ela pode até ser trazida de casa. Quando surge, então, uma infecção comunitária, significa que a pessoa é o agente transmissor da doença. E isso é complicado, assim, para nós saber, assim, qualquer um de nós pode se tornar o transmissor dessa doença. Quando se fala, então, agora do próprio coronavírus, a partir do momento que ela se tornou uma infecção comunitária, ela saiu do controle, então não se sabe quem é o agente causador, o agente transmissor. E sim, agora é saber como tratar aquela doença. As infecções hospitalares, elas têm, na grande maioria, origem exógena, são adquiridas de fora e levadas para o paciente. Então, as recomendações é que sempre o profissional da área de saúde procure usar os EPIs corretamente e ainda procure manter os hábitos de higiene. Dessa forma, podemos considerar que existem algumas maneiras de evitar contaminação. Isso é uma das recomendações de biossegurança, onde, primeiro, deve-se sempre lavar as mãos, lembre disso, tá? Lavar as mãos. Depois, utilizar sempre luvas de procedimento. Utilizar materiais descartáveis e esterilizados, mas eu vou abrir aqui uma observação para vocês, até é bom que anotem, é que não adianta nós saber utilizar esses materiais descartáveis, esterilizar, e se não encaminhar para o lixo certo. Tá? Isso, então, é um procedimento crucial para o profissional da saúde, que ele deve saber utilizar o material descartável e ainda saber destinar corretamente na lixeira, sabendo identificar quais são os tipos de materiais a serem descartados. Porque no quarto item tem que saber armazenar e destinar corretamente todos esses resíduos. Lembrando que resíduos comuns, eles são descartados em lixos comuns. Resíduos da área da saúde, eles são destacados conforme a característica do material. Então, é que devemos estar sempre tomando essas precauções. Chegamos, então, ao processo de tratamento das infecções. Existe, então, um tipo de tratamento que é o baseado através de antibiótico. Antibiótico, olhem bem, é uma droga, é uma substância capaz de interagir com o micro-organismo para evitar com que essa infecção se alasse e cresça. Então, o antibiótico é uma substância química produzida por um fungo, que no caso vai combater a ação bacteriana.
Isso é um antibiótico. Ao contrário de uma vacina, a vacina é na verdade, é um tipo de material de um vírus inativo que a pessoa adquire para que o organismo produza os anticorpos. Então, essa é a diferença. O antibiótico é uma substância química produzida por um fungo para combater bactérias, micro-organismos. Uma vacina é um vírus inativo que vai fazer com que o organismo produza anticorpos e melhore o sistema imunológico. Então, quando surge uma infecção, o organismo ele vai dar uma resposta. Aí é o processo fisiológico. Então, quais são as etapas? Quando surge uma agressão à ação de um micro-organismo, significa que a resposta imunológica consiste na produção de anticorpos que vão ser desenvolvidos pelas células B de memória, que são os linfócitos B. Então, quando surge uma infecção, primeiro, as células B, que são os linfócitos B, eles vão produzir esses anticorpos e vão memorizar. É um termo técnico na identificação do tipo de agente invasor. Quando esse agente invasor é identificado, o organismo vai dar uma resposta imune, que é outras células de defesa vão chegar e vão fagocitar, vão fazer a digestão desse tipo de agente estranho para tentar destruir, eliminando ele do organismo. Temos alguns tipos de células de defesa, como os monócitos, os macrófagos, os neutrófilos. São eles responsáveis em liberar qualquer agente estranho do nosso organismo. Quando a resposta imune ela já está adaptativa, quer dizer o quê? Primeiro é necessário ter os linfócitos produzir os anticorpos de memória. Quando já tem uma resposta adaptativa, quer dizer que já tem a resposta do antivírus. Esses anticorpos produzidos, eles já vão estar circulando no organismo. Quando surgir um novo tipo, ou mesmo agente infeccioso, o organismo já criou a defesa e não vai deixar com que esse agente estranho destrua as células, então já está criada a nossa imunidade. Portanto, a nossa defesa se baseia nos seguintes tipos de anticorpos. Né? Nós temos assim, ó, os anticorpos IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. Cada um deles vai ter uma resposta imunológica. Porque esses anticorpos eles são produzidos pelos linfócitos B, que vão reconhecer os antígenos, que são os corpos estranhos, para que sejam eliminados do nosso organismo, para que futuramente essas respostas estejam sendo memorizadas através desses anticorpos. Vem então agora uma tarefa para vocês. Né? Eu já vou também pedir o seguinte. A tarefa de vocês é o seguinte, é saber quem são. Tá? Anotem aí. Quem são os anticorpos? IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. Para nós, na próxima aula, comentarmos a respeito da ação viral. Já que o assunto agora é coronavírus, vamos então entender as doenças, como elas se manifestam através desse processo, e entender o que são esses testes, para saber se a pessoa está com coronavírus ou não. Está associado aos tipos de anticorpos. Por quê? Tudo que for corpo estranho, que pode ser uma poeira, que pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, são chamados de antígenos, que vão ser reconhecidos pelo nosso sistema imune. E esse reconhecimento é através desses anticorpos. O IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. Esses são nossas substâncias de defesa, são
são os nossos soldados contra qualquer outro tipo de micro-organismo. Para isso, o organismo ele vai estabelecer uma resposta inflamatória. Então, todos os processos comentados até agora, o organismo vai procurar, então, fazer umas reações. Onde é necessária a concentração de células de defesa no local da infecção. Tendo essa concentração de células de defesa, vai provocar uma vasodilatação. Essa vasodilatação vai aumentar o fluxo sanguíneo, a migração de células de defesa para o local e aumentar a permeabilidade das células. Isso vai fazer com que aquela infecção não se alastre para o organismo e as células de defesa vão fazer esse trabalho. Então, isso é a resposta inflamatória. Ok?